Vamos entrar agora numa simulação de crise, daquelas bem tensas. O nosso foco aqui vai ser total nos protocolos de resposta imediata de um operador de segurança. A ideia é entender quais são as decisões que podem salvar vidas e proteger um patrimônio quando, literalmente, cada segundo faz a diferença. E o negócio é o seguinte: numa emergência real, não tem tempo para hesitar, não tem tempo para consultar manual. Cada segundo é absolutamente crítico e as ações tomadas ali, na hora, é que vão definir o resultado. Pensa nisso aqui como um guia de sobrevivência, só que para um operador na sua estação. Primeira parte. Então, o olhar do operador. Tudo, absolutamente tudo, começa com a habilidade mais básica e fundamental de todas, a vigilância visual. Antes de sair apertando qualquer botão, é preciso entender exatamente o que as telas estão mostrando. Essa aqui é a primeira pergunta que tem que vir à mente ao olhar para aquele mosaico cheio de câmeras. Parece simples, mas existe uma diferença gigantesca entre uma câmera que está só transmitindo ao vivo e uma que está, de fato, gravando um evento. Saber essa diferença é o que define as prioridades. E a resposta para essa pergunta está no movimento. As câmeras geralmente são configuradas para gravar assim que detectam alguma atividade. Então, se a imagem está parada, estática, ela está só sendo visualizada. Agora, no momento em que algo ou alguém se move, aí sim a câmera começa a mandar as imagens para o HD. Por isso, a prioridade máxima do operador tem que ser sempre, sempre nas câmeras que estão gravando. Agora, a parte legal é como identificar isso. Nos sistemas de DVR da Intelbras, por exemplo, aparece um ícone bem característico, duas pessoinhas andando na tela. Esse é o sinal de que a câmera pegou movimento e está gravando. Já em outros sistemas, como o Tech Voice, os ícones podem ser diferentes, mas a lógica é a mesma. O que importa é procurar o indicador de gravação ativa. É ele que vai confirmar que a prova do que está acontecendo está sendo salva. Certo. Segunda parte. A primeira chamada. Depois que um evento é identificado, o próximo passo é avaliar a situação e se comunicar. É aqui que o operador aciona a resposta lá no local do incidente. E o ponto principal aqui é quem é que vai agir. É a unidade de apoio. Essa equipe é formada por vigilantes, pessoal do controle de acesso, a ronda que fica no perímetro. A função do operador não é sair da sala para resolver o problema. A função é identificar a ocorrência e passar a informação, geralmente via rádio, para essa unidade de apoio, que é quem vai dar resposta lá no local. Bom, mas a decisão de para quem ligar depende totalmente do nível de risco. Se for um incidente de risco moderado, sei lá, uma batida de carro, a ação é simples: contatar a unidade de apoio pelo radiocomunicador, o famoso HT. Agora, se a situação é de alto risco, aí o protocolo muda completamente e exige uma ação imediata e mais drástica. Terceira parte. Quando a tecnologia falha. Olha, uma simulação de verdade tem que ter complicação, né? Porque na vida real nenhum sistema é perfeito. O próximo passo é entender o que fazer quando as ferramentas principais simplesmente param de funcionar. Imagina só o cenário de pesadelo. O operador vê uma ameaça, pega o rádio HT para chamar a unidade de apoio e... nada. Silêncio. O que fazer quando a principal linha de comunicação com a equipe de campo simplesmente some? O protocolo é bem claro. Sempre tem que ter um plano B. Se o rádio HT falhar, a ação imediata é pegar o telefone e ligar para o supervisor ou para a central de operações. A comunicação não pode parar de jeito nenhum. O operador tem que garantir que a informação chegue onde precisa chegar, custe o que custar. Agora, um problema ainda mais sério. Pensa assim, um bloco inteiro de telas no mosaico fica preto. Do nada, 10 câmeras simplesmente apagaram. O que isso quer dizer e qual é o primeiro passo para diagnosticar isso? A resposta, na maioria das vezes, não está no cabo de uma câmera só, mas sim na fonte de energia. O procedimento é rápido. Primeiro, ir até a sala de equipamentos. Segundo, achar a tal da fonte chaveada, que é o que alimenta aquele grupo de câmeras, e checar o status do LED dela. E aqui está o diagnóstico definitivo. Se o LED da fonte estiver apagado, é falha de energia confirmada em todas as câmeras que estão ligadas nela. Isso cria um ponto cego, uma vulnerabilidade crítica na segurança que precisa ser reportada para manutenção na mesma hora. Quarta parte, escalonamento, código vermelho. Bom, agora a simulação chega no seu ponto máximo, com os protocolos para as emergências mais graves, aquelas em que vidas estão em risco e a resposta tem que ser perfeita, sem nenhuma hesitação. Não existe mensagem mais urgente que essa. A confirmação visual de uma invasão com gente armada dá início ao protocolo de maior prioridade.
Cada ação a partir daqui é absolutamente crítica. O procedimento aqui tem 2 passos, que são executados quase que ao mesmo tempo. Primeiro, alertar a unidade de apoio interna sobre o perigo, para que eles possam se proteger. E segundo, sem perder um segundo sequer, acionar as forças de segurança pública. Ligar para a polícia é a prioridade número 1 para conter essa ameaça. E essa mesma lógica de chamar ajuda externa vale para outras crises. Se um operador vê uma emergência médica grave, tipo alguém desmaiando, a ação imediata é chamar a agência certa. Nesse caso, uma chamada para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é a resposta correta, enquanto a unidade de apoio já vai prestando os primeiros socorros. Quinta e última parte, a troca de plantão. A crise pode até ter acabado, mas a segurança é um trabalho que não para. A nossa simulação termina com um dos protocolos mais importantes de todos, a passagem de turno. Essa transição entre os turnos é um momento de vulnerabilidade. O protocolo tem que ser rígido. Se um turno acaba às 6 da tarde, por exemplo, existe uma tolerância de 15 minutos. Se até 6h15 a pessoa que vai render o posto não chegou e nem avisou nada, o operador que está de saída tem que ligar para o supervisor e reportar a ausência. Um posto sem ninguém, mesmo que por alguns minutos, é um risco que não dá para aceitar. Uma passagem de turno bem feita garante que nada se perca. Isso significa informar o próximo operador sobre qualquer problema que tenha acontecido, tipo uma câmera que parou de funcionar, e também garantir que os equipamentos estejam prontos para o uso. É responsabilidade de quem sai colocar os rádios HT do próximo turno para carregar, garantindo que eles estejam com 100% de bateria. E essa aqui é a regra de ouro, a base de toda operação de segurança. O posto de monitoramento nunca, jamais pode ficar vazio. A responsabilidade do operador só acaba quando a substituição é feita direitinho. Abandonar o posto é uma falha gravíssima. E a gente termina com essa reflexão. Será que o próximo operador está tão preparado quanto o anterior? A força de uma corrente de segurança é medida pelo seu elo mais fraco, né? Garantir uma transição perfeita é uma responsabilidade de todo mundo. E a preparação do próximo turno começa com a disciplina do turno atual. Segurança é um esforço que nunca para.